Bom dia, 6 horas e 32 minutos. No fim de semana, pacientes voltaram a enfrentar dificuldades em hospitais do governo federal, do estado e da prefeitura do Rio. A polícia militar foi chamada para garantir assistência para bebês e pacientes foram recusados numa emergência superlotada. Hospital Geral de Bom Sucesso, administrado pelo governo federal. No portão da emergência, um aviso de que o atendimento foi suspenso temporariamente. Somente casos de extrema gravidade recebem atenção das equipes. Estas imagens, gravadas ontem à tarde pela Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores do Rio, revelam o motivo: superlotação. O número de doentes é 3 vezes maior do que a capacidade do setor. 2 pacientes estavam no chão. O prontuário de um deles foi preso na parede com esparadrapo e mostra que o homem de 49 anos tem câncer nos rins. Um consultório foi transformado numa enfermaria. Este doente está num banco, perto de uma pia e de um armário com roupas. O espaço mínimo entre as macas, recomendado pelo Ministério da Saúde, é de 50 centímetros. Mas aqui, quase não sobra espaço para os profissionais de saúde se movimentarem. É tanta gente que o ar-condicionado não dá vazão. Médicos que não quiseram dar entrevista dizem que há pacientes com tuberculose que deveriam estar isolados. Há um grande risco de contaminação desses pacientes pelos próprios pacientes. Entrei em contato com o diretor dos diretores e solicitei que ele providencie a imediata transferência desses pacientes para as outras unidades federais. Segundo a equipe que estava de plantão neste domingo, apenas 3 médicos clínicos cuidavam dos 92 pacientes da emergência. Dezenas de pessoas tiveram que procurar outras unidades, como mães que buscavam socorro para os filhos. A gente não tem dinheiro para comprar remédio. Se chegou no hospital, o hospital também não tem como ajudar a gente. Então a gente fica se sentindo nada, ninguém. E na maior emergência do país, mais problemas. O Hospital Souza Aguiar é da Prefeitura do Rio. Na madrugada de domingo, 3 pais tiveram que chamar a polícia para garantir atendimento para os filhos. O pediatra disse para as famílias que estava sozinho no plantão e não poderia atender a todos os pacientes. O policial que pegou os nossos dados veio aqui embaixo marcar a nossa emergência. Eu cheguei aqui 5, fui atendida às 9 da manhã. As dificuldades se estenderam pelo dia inteiro. Graciele, de 7 anos, queimou os olhos na explosão de uma panela de pressão e não conseguiu ser atendida. De onde vocês estão vindo? Do Hospital Municipal de Joca. Em Belfort Roxo? É. E agora, então, qual vai ser a opção? Miguel Couto. Maria Elizabeth veio da região dos Lagos. Ela tem uma grave doença nos olhos e esperou horas por uma consulta. Eu acho que é um desacaso, né? Eu estou passando mal, isso é ficar cega da minha vista. No Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, a queixa na última semana foi a comida servida aos pacientes. Apenas sopa. A empresa responsável deixou de abastecer o hospital por falta de pagamento. Houve um acordo com o governo do estado e ontem refeições completas voltaram a ser oferecidas aos doentes. O Ministério da Saúde reconheceu que o Hospital Geral de Bom Sucesso recebe mais pacientes do que é capaz de atender, mas disse que está tomando providências junto com outras esferas de governo para resolver o problema. O Ministério destacou a abertura de concurso para contratar 1.000 profissionais e o esforço para a criação de uma central de regulação de leitos. Vamos agora ao vivo ao Hospital Souza Aguiar, onde está a repórter Gabriela De Palhano. O hospital está promovendo hoje o início de uma semana contra a dengue. Gabriela, quais vão ser as atividades e o que a direção do hospital tem a dizer sobre os acontecimentos de ontem aí na emergência? Ana Luísa, o hospital diz que vai apurar as denúncias. Eu converso com o diretor do hospital, José Macedo Araújo Neto, para saber bem. O pediatra disse que estaria sozinho no plantão. É normal isso acontecer? Não, a prioridade é das crianças mais graves, como é no caso de adultos também. O Hospital Souza Aguiar é um hospital especializado em atendimento de emergência e trauma. Então, muitas vezes, os casos mais graves têm prioridade em relação aos casos menos graves. Agora, a partir de hoje, nós vamos apurar o que vai acontecer e qual vai ser o desdobramento em relação a esse caso. Agora, por conta da prioridade, uma criança teve que esperar durante 4 horas por atendimento. Dependendo da situação, se for caso ambulatorial, por exemplo, é uma espera em que você tem que primeiro definir o que foi resolvido da emergência no trauma. Às vezes, um atendimento de um acidentado, de uma criança grave, pode levar até muito mais tempo do que isso. Agora, com relação à campanha da dengue, qual é a programação de hoje?
É exatamente isso. A questão da dengue é que primeiro é uma prevenção, que as pessoas saibam que a prevenção é a melhor saída em relação à questão da dengue. Nós aqui no hospital, tradicionalmente, em outros anos, em que você teve aumento de casos muito grande em relação à dengue, as pessoas vêm ao Souza Aguiar, vêm ao hospital de emergência, quando na verdade deveria ir para um atendimento de rede básica, um posto de saúde. Então, hoje vai haver campanhas de divulgação, atividades em relação a familiares, acompanhantes, para que as pessoas entendam, primeiro, que a prevenção é a melhor saída, e que, segundo, em casos, procurar os hospitais com menos complexidade que o Souza Aguiar. O Souza Aguiar é para atendimento de emergência, de trauma, casos graves. Ainda acontece das pessoas virem para cá? Muito. Ao ano passado, nós tivemos um aumento muito grande nessa época de casos que poderiam ter sido resolvidos na rede básica, por exemplo, e que as pessoas venham ao Souza Aguiar, superlotando ainda mais uma emergência já sobrecarregada. Ok, muito obrigada pela entrevista. Gabriela de Palhano para o Bom Dia Rio.